Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um momento que eu tenho pensado já há alguns dias. E por acaso, no domingo que passou, foi compartilhado um pouquinho sobre isso na nossa reunião, ali com os irmãos com os quais nós partimos o pão. E depois, só na nossa reunião de edificação, algumas pessoas tocaram nesse assunto. Eu gostaria de ler Romanos capítulo 8, um texto que vem ao meu coração, que é bastante interessante. Estou com o computador aberto, mas vou ler na minha Bíblia, revista e atualizada, versículo 26 até o 28. Aqui também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Interessante pensarmos nisso. A palavra de Deus nos chama a atenção dizendo que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós porque não sabemos orar como convém. Mas no versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que de fato sabemos? É nisso que eu tenho pensado. Todas as coisas incluem todas as coisas. Inclui o que aparentemente é mal. Inclui aquilo que muitas vezes olhamos e não conseguimos entender, como por exemplo a morte de um ente querido, ou um acidente de automóvel, ou uma enfermidade, ou um relacionamento quebrado. Tantas coisas podem estar incluídas, ou melhor, podem não, estão incluídas, porque a palavra de Deus nos diz todas as coisas. Ela não diz algumas coisas, ela diz todas as coisas. Eu me recordo também que Paulo diz lá que ele já aprendeu a passar por todas as situações e circunstâncias. Vamos ler? Interessante pensarmos nessas coisas, né? Muitas vezes nós ficamos falando, mas, veja, nós precisamos entender, compreender todas as coisas, está dizendo todas as coisas. E onde lembramos que Paulo diz que já aprendeu a passar por todas as situações, sejam elas fáceis, difíceis, mais ou menos, Paulo coloca tudo, não alguma coisa. Filipenses capítulo 4 diz assim, no versículo 12. Não, vamos começar no 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda, olha aqui, em toda, prestou atenção? Em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo
e em todas, mais uma vez, ó, escuta, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Interessante Paulo nos escrever e dizer todas as coisas, todas inclui tudo. E ele cita bem e mal, circunstâncias aparentemente boas, circunstâncias aparentemente má. Ter abundância, fisicamente falando, para nós é bom, mas ter falta, aparentemente é mal. Nenhum de nós gosta de passar necessidade, falta de provisão. E a palavra de Deus diz em Romanos que todas as coisas contribuem. E antes de dizer isso, Paulo diz que o Espírito intercede por nós. Por quê? Porque nós somos fracos. E nos momentos difíceis, muitas vezes, nós murmuramos. Quando não, blasfemamos. Somos às vezes ingratos, medíocres e acabamos falando coisa que não convém. Por isso necessitamos da intercessão do Espírito em nosso favor. Mas o meu propósito nesta noite é falar de todas as coisas. E eu lembrei de Pedro também. Pedro também diz para estarmos contentes. Interessante, né? Vamos ver o que Pedro diz no seu livro, aqui na sua carta. Capítulo 2, versículo 18. Servos, olha como começa, hein? Servos, não é patrões, servos. Pedro aqui nos coloca como servos. Sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Será que isso é fácil, amado? Se submeter a um patrão perverso? Porque isto é graça, que alguém suporte tristezas, versículo 13, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Sofrer injustamente, amado, não é ser perseguido porque você fez coisa errada, é porque você é uma pessoa de caráter correto e por ser cristão, coloca em jogo algumas coisas que o mundo reprova. E o seu testemunho muitas vezes vai de encontro com a vida deles. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso? Ou seja, se você faz coisa errada e é esbofeteado, não tem nenhuma glória, né? Mas o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, ou seja, fostes chamados para sofrer pela verdade, por fazer o bem. O que é fazer o bem se não compartilhar do amor daquele que morreu na cruz pelo meu e pelos seus pecados? Amado, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós,
mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amado, por você ter se convertido ao Senhor, aquele que é o seu pastor e o bispo de vossa alma, é por isso que você sofre tribulação. É por isso que todas as coisas contribuem para o bem, ainda que seja aparentemente mal, ainda que as pessoas não compreendam, que o mundo se levante contra você. Amado, tenha na sua consciência, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Vamos ver em outra versão bíblica, se está escrito assim mesmo em Romanos 8. Vamos procurar aqui no Google. Vamos lá, Romanos 8. Romanos 8. Vamos ver. Vamos ver outras versões, como está. Romanos 8. Que versão é essa? Corrigida fiel. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ver outra versão. Vamos ver uma versão que muita gente não gosta, mas vamos ver. Na linguagem de hoje. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Vamos ver mais. Outra versão, King James. Vamos ver a versão da King James. Aqueles que gostam da versão King James, né? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Vamos ver, vamos ver. Eu quero achar agora NVI. Vamos ver se eu acho NVI. NVI. Vamos pôr aqui Romanos 8. NVI. Bíblia NVI. Vamos ler. Romanos 8 NVI diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ver se eu acho a Bíblia de... Vamos ver aqui, Sociedade Bíblica Britânica, outra versão, capítulo 8, vamos ver como se diz. Sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas lhes cooperam para o bem, a saber, aos que são chamados segundo o seu propósito. Linda essa leitura, né, irmãos? Vamos ver mais uma. Vamos ver se eu tenho aqui... Nelson Darby em inglês, não adianta, eu vou ler aqui em inglês. Reina Valera, espanhol eu sei, inglês eu não sei, não vou ler o que eu não sei, né? Reina Valera diz assim: e sabemos que aqueles que Deus ama, todas as coisas lhe ajudam no bem, isto é, a saber, aos que, conforme o seu propósito, foram chamados. Muito bem, linda essa versão também. Como é bom ter muitas versões, né? Eu queria a Bíblia de Jerusalém católica. Vamos ver se eu acho ela, que ela também é muito rica. NVI G8 Jerusalém. Uma versão boa. Bíblia Latino, Bíblia Pastoral. Bíblia de Jerusalém, Romanos 8. Vamos ver como é que está. E de igual maneira... Não,
Versículo 28. Pelo demais, sabemos que em todas as coisas intervém Deus para o bem daqueles que o amam, aqueles que têm sido chamados segundo os seus desígnios. Olha que coisa linda, né? É muito bom entendermos a verdade. E a verdade diz todas as coisas. Amado, eu não sei o seu momento hoje. Não sei se você está desfrutando de riqueza ou de dificuldade. Se você está desfrutando de tranquilidade ou de aflição. Se você goza de plena saúde ou de enfermidade intensa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Todas as coisas, inclui esta situação. Todas as coisas, inclui esse momento agora. Seja ele qual for na sua vida. Não desista nem desanima. Continue, confie e faça aquilo que nós pudemos compreender. Deixe o Espírito orar por você. Deixe Ele interceder. Fale os seus sentimentos. Conte a Deus tudo o que você está sentindo. E se não tiver mais palavras, fique em silêncio. Com certeza, o Espírito Santo vai levar diante de Deus esse momento da sua vida. Confie que Deus está agindo assim para o seu bem, ainda que aparentemente você não veja bem nenhum. Deixo aqui meu abraço, seu irmão Júlio, aqui de Piracicaba, São Paulo, Brasil. Boa noite.